E passamos ao item 2, que também é terminativo e também é da senadora Ana Amélia, como relatora. Projeto de lei do Senado número 323 de 2013, terminativo, de autoria da senadora Ana Rita, que altera o artigo 18 da Lei 5.889, de 8 de junho de 1973, para elevar o valor das multas cobradas pelo descumprimento das normas reguladoras do trabalho rural. Não foram apresentadas emendas perante a CAS no prazo regimental. A matéria foi apreciada pela CAS, tendo sido aprovado o parecer favorável ao projeto com a emenda número 1 da CAS. Em 13 de 3 de 2014, a senadora Ana Amélia apresenta a emenda número 2 ao projeto. Com a palavra, a senadora Ana Amélia, relatora da matéria, para proferir a leitura do seu relatório. Quero dizer que os dois projetos são da mesma autora, da senadora Ana Rita, que teve uma atuação interessante aqui na nossa comissão, e eu sou relatora dos dois projetos, da senadora Ana Rita, do Partido dos Trabalhadores do Espírito Santo. Então, eu vou fazer também o resumo da essência do projeto para facilitar a compreensão deles e destacando o trabalho que a senadora Ana Rita realizou aqui no Senado Federal e também a iniciativa desse projeto. A proposição da senadora Ana Rita é extremamente meritória, porque busca atualizar o valor da multa sobre as infrações às normas de proteção ao trabalho rural e, assim, combater de maneira mais efetiva os abusos contra o trabalho no campo. Revisões pontuais, quando necessárias, devem ser feitas sempre que a realidade dos fatos assim o exija. Caso contrário, infrações de considerável potencial ofensivo continuarão a ser punidos com penas irrisórias, como é o caso que estamos a analisar. O objetivo do projeto atende ao princípio da razoabilidade e, diante dos enormes danos que o desrespeito às normas trabalhistas pode causar ao trabalhador rural, constitui um instrumento mais apropriado a ser imposto aos infratores. Quando de sua análise na Comissão de Assuntos Sociais, o relator da matéria, com o intuito de adequar a proposição às normas da Constituição Federal, apresentou emenda, convertendo em reais o valor da multa fixada em 2 salários mínimos pelo projeto. A mudança é necessária, tendo em vista que a instituição do salário mínimo tem por finalidade atender às necessidades básicas do trabalhador, não podendo esse instituto ser desvirtuado, nem ter a sua função substituída pelo legislador, tornando-se inconstitucional qualquer ato desta natureza. Assim, sua utilização para a formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário, multa, indenização, pensão, esbarra no artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal, que veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Todavia, o projeto foi, além de atualizar o valor da multa, eis que o salário mínimo, ao longo desses últimos anos, além de ter seus valores corrigidos monetariamente, a ele vem sendo agregado ganhos reais. Em consequência, sua atualização nos termos pretendidos, tanto pelo projeto quanto pela emenda número 1 da CAS, resultaria em aumento significativo da gradação da pena. Com efeito, se corrigirmos o valor da multa, que à época era de R$ 380, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, obteríamos o valor de R$ 833, bem aquém, portanto, dos R$ 1.356. Desse modo, não há que se atualizar o valor da multa, nem nos termos fixados pelo projeto, nem nos moldes adotados pela CAS. Isso é uma questão constitucional. Como mencionado, apresentamos ao projeto emenda que estabelece o valor de multa de modo escalonado a depender do tamanho da propriedade do infrator. Esse detalhe é importante, porque é uma questão fundamental. Assim, no caso de propriedade com até 10 módulos fiscais, a multa será de 25% do salário base de cada empregado em situação irregular. Com até 50 módulos fiscais, será de 50% do salário base de cada empregado. Com até 100 módulos fiscais, será de 75% do salário base de cada empregado. Com mais de 100 módulos fiscais, será de 100% do salário base de cada empregado. Então, esse escalonamento dá uma questão de justiça dependendo da infração. Essa sistemática é a mais adequada à necessidade de atualização da multa proposta pelo projeto, como eu disse, da senadora Ana Rita. Ao penalizar o infrator de modo proporcional ao tamanho da sua propriedade, a sugestão contida na emenda número 2 desta Comissão de Reforma Agrária pretende melhor ao princípio da razoabilidade, respeitando igualmente o caráter pedagógico que deve ter a sanção, no caso, a multa, para o infrator. Por essas razões, acatamos a emenda número 2 da CRA, que com certeza recompõe com mais justeza o valor das multas cobradas pelo descumprimento das normas reguladoras do trabalho rural.
Em face do exposto, o meu voto, opinamos pela aprovação do PLS 323, de 2013, e da emenda número 2 da CRA, e pela rejeição da emenda número 1 da Comissão de Assuntos Sociais pela inconstitucionalidade. Esse é o voto, senhoras e senhores senadores. Meus cumprimentos, senadora Ana Amélia, pelo seu relatório. A relatora concluiu pela aprovação do projeto de lei do Senado número 323 de 2013, bem como da emenda número 2 e pela rejeição da emenda número 1 da CAS, em discussão à matéria. Não havendo quem queira discutir, comunico que o presente projeto tem caráter terminativo, exigindo quórum e votação nominal. Vamos à votação, farei a chamada. Como vota o senador Valdemir Moca? Voto sim, senhor presidente. Apenas, então, somente, esse projeto eu acho que ele tem uma importância grande. Nós temos que separar o que é infração trabalhista do que é trabalho escravo. Então, quando nós estamos condicionando a multa, e eu sou favorável a isso, porque é claro que você tem que... aquele que não cumpre as exigências na trabalhista rurais, ele tem que ser punido como qualquer um. Agora, confundir, né, a infringência de leis trabalhistas com trabalho escravo, aí, né, aí essa coisa, mas eu sou favorável, embora registrando que, no meu entendimento, esse projeto, ele delimita, né, ou pelo menos ele tenta qualificar, regular. Né, multar, separar, aumentar, criar, mas considerando o que é infrações trabalhistas rurais. Muito bem. Como vota o senador Dário Berger? Voto com a relatora, senhor presidente. Voto sim. Como vota o senador Ronaldo Caiado? Nobre relator, senhor presidente, eu concordo com a inteireza do projeto. E acho que é um assunto que nós precisamos cada vez mais, como colocou aqui o senador Moca, demolirmos essa tese. E principalmente, presidente, eu tenho me preocupado muito com esse viés ideológico que está sendo colocado, principalmente dentro do Ministério do Trabalho, com uma listagem que é algo que, sem dúvida nenhuma, destrói o currículo de uma pessoa, inviabiliza 100% uma empresa, que é por questões da legislação trabalhista, por uma interpretação unilateral, mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal impedindo que essa lista seja publicada, porque realmente é algo que retira do cidadão as prerrogativas que a Constituição lhe dá, ou seja, o maior criminoso, o maior traficante de drogas, o maior bandido, tem toda a condição do transitado em julgado. E simplesmente é um fiscal que, por questões de ordem pessoal, políticas, para que aquele cidadão amanhã seja impedido de ter todos os créditos, ou amanhã seja listado numa lista negra, ele, pela interpretação de um fiscal, ele é ali incriminado, julgado e condenado numa mesma vistoria que é feita em uma propriedade. Então, isso aqui mostra o que é legislação trabalhista, o que é exatamente legislação em relação a aquilo que o senador Paulo Rocha está aqui, que nós, na Câmara dos Deputados, num acordo que foi produzido e que depois a bancada do PT na Câmara não cumpriu e depois a bancada do Senado cumpriu, que é a definição das condições de trabalho escravo urbano e rural, urbana por emenda nossa, e também acrescendo o artigo 5º da Constituição Federal, deixando claro que em qualquer circunstância não existe o julgamento inquisitivo. Existe o julgamento conforme o transitado em julgado que a Constituição determina. E como tal, senhor presidente, por ordem, pelo bom senso dos senadores, nós teremos agora a lei para regulamentar esse fato. E Vossa Excelência dá mais um passo, que é exatamente já definir o que é o descumprimento da legislação trabalhista e, como tal, a penalização gradual de acordo com a multa que deve ser imposta. Meus cumprimentos e o voto é sim, senhor presidente. Muito bem. Como vota o senador Blairo Maggi?
Voto com a relatora. Como vota o senador Paulo Rocha? Senhor presidente, eu voto sim. No entanto, queria comentar, é verdade o que o senador Caiado levanta, que quando eu fui um dos principais autores do projeto chamado Projeto de Combate ao Trabalho Escravo. Foi incluído, a lei de minha autoria, que foi incluído no Código Penal, essa questão da concepção do que é trabalho escravo. E tinha este problema no limite, o que era trabalho escravo e o que era trabalho degradante, trabalho penoso, enfim, infração trabalhista. Ao final, nas duas situações, nós chegamos a um acordo de que eu representava um setor desse debate e o senador Caiado representava o outro setor. Realmente avançamos numa legislação importante, mas tinha realmente essa questão do limite, onde chegaria o que seria trabalho escravo e o que seria infração trabalhista. Por isso eu voto realmente a favor. Como vota o senador Lazier Martins? Evidentemente favorável, senhor presidente, simplesmente porque é justo. Muito bem. Como vota o senador Benedito de Lira? Voto com a relatora, senhor presidente. O voto da senadora Ana Amélia é conhecido, portanto, aprovado o projeto por 8 votos sim. E mais... Consulta o plenário se podemos aproveitar a votação para a emenda número 2, de autoria da senadora Ana Amélia, com o parecer favorável. Aprovada a emenda número 2. Passamos à votação da emenda número 1 da CAS, com o parecer pela rejeição da relatora. Esclareço que quem vota com a relatora, vota não. E faremos a chamada nominal também. Como vota a senadora Ana Amélia, voto conhecido. Como vota o senador Valdemir Moca. Voto com a relatora. Como vota o senador Dário Berger. Também com a relatora, senhor presidente. Como vota o senador Ronaldo Caiado. Voto é favorável. Como favorável com a relatora. Voto Relatora. com a relatora é não. Exatamente. Então, tá. Desculpe. Ou Como seja, voto... voto do relator, voto não. Obrigado. Como vota o senador Blairo Maggi? Como vota o senador Paulo Rocha? Com a relatora. Como vota o senador Lazier Martins? Com a relatora. Como vota o senador Benedito de Lira? Com a relatora. Está rejeitada a emenda número 1 da Casa. Dessa forma, aprovamos o projeto e a emenda número 2 da CRA e rejeitada a emenda número 1 da CAS. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa.